Olá! Eu saúdo a todos os adolescentes, pais e os demais com a paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, classe Vencedores da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Guanhães. Então, peguem suas Bíblias e vamos lá. Vamos interagir, vamos aprender, vamos estar em espírito. E estou muito feliz por mais essa oportunidade. Estou com muita saudade dos irmãos, dos adolescentes, não somente da escola bíblica, mas dos cultos, de toda a nossa comunhão, né? Toda a nossa interação. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade e pedindo ao Espírito Santo para nos capacitar. Senhor amado Deus querido, agradecemos por esse momento maravilhoso. Eu peço ao Senhor que abençoe cada adolescente, cada pai, cada pessoa que estará visualizando esse vídeo. Eu peço que o Senhor me capacite a estar ensinando a palavra do Senhor e peço que o Senhor capacite também, Espírito Santo, cada um que estará ouvindo. Peço a tua presença em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Para nós começarmos, vamos abrir a nossa Bíblia em João 1. E nós estaremos abordando o tema Jesus, o melhor modelo. Sempre existiu pregadores, adoradores, pessoas que se destacam, né, igual Pedro, Paulo. As pregações deles foram e continuam sendo maravilhosas. Hoje existem muitos pregadores abençoados, adoradores que nos levam ao trono de Deus, muitas mulheres abençoadas, muitos homens. Mas a verdade é que todos eles, se não tiver por base Jesus Cristo, nada são. Então, Jesus é o melhor modelo para todos. Sem Jesus, não há essa santidade, a salvação, o poder do Espírito Santo, a unção da pregação, da adoração. E também, hoje há muitos nomes se destacando na mídia, na sociedade, né, no mundo empresarial, profissional. E nós não podemos esquecer que tudo veio do Senhor. É Deus, né, que nos dá sabedoria, discernimento, entendimento, dons. Até mesmo as pessoas que não são cristãs, nós podemos ver que quando o médico desempenha seu papel ali, sua profissão, nós vemos um dom ali nele que vem de Deus. Muitos empresários têm aquele dom de negociar, do negócio andar, ou professores de faculdade, escola, quando é um bom professor, nós vemos ali um dom diferente, não, aquele professor é diferente, mas isso tudo que é bom, tudo que é honesto, vem do Senhor. Mas Jesus, ele é o exemplo para a nossa vida. Jesus, ele manifestou quem é Deus através da própria vida dele. Vamos estar lendo em João, nós vamos entender melhor. Vamos lá. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo.
Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, porém, por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. O nosso destaque, o nosso versículo-chave é o seguinte: Ele é o primeiro filho e a revelação visível do Deus visível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Então, aqui. No princípio era o Verbo, que é a palavra. E o Verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, no princípio era o Verbo, a palavra. O Verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, o próprio Deus, a palavra de Deus é o próprio Deus. Quando Jesus nasceu, toda a vida dele, foi manifesto a palavra de Deus. Em Jesus se revela o que estava no coração de Deus para a humanidade. Se nós lermos a Bíblia, nós podemos pensar, por que com tanta maldade, tanto sofrimento, Deus não destruiu tudo, Deus não acabou com todas as coisas? Por quê? Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não tem prazer na morte de um ser humano, ou no sofrimento, ou na tristeza. Deus tem expectativa em nós, na humanidade. Deus tem expectativa que o ser humano vai adorá-lo, reconhecer que ele é o Criador, que ele é Deus. E quando uma pessoa adora a Deus dessa maneira, Deus fica feliz com isso. E Deus se agrada do ser humano, Deus ama o ser humano. Não é propósito de Deus apoiar, permitir o sofrimento. Mas Deus nos deu escolha de termos o livre-arbítrio. Quando nós decidimos entregar esse livre-arbítrio para Deus, ele fica satisfeito pela nossa vida. Então, assim, Deus, ele tem a expectativa no ser humano das pessoas abandonarem o pecado, obedecer. E em Jesus Cristo, Deus confirma isso. Por quê? O propósito de Jesus Cristo na face da terra, na vida dele, que ele esteve aqui, foi nos ensinarmos o que Deus queria. Então, nós podemos ver que Jesus, ele se batizou, ele foi batizado por João Batista. O batismo se representa o arrependimento verdadeiro, uma mudança de vida. Em Jesus, nós vemos na vida de Jesus a oração, que Jesus orava, que Jesus abençoava, ajudava as pessoas, curava. Então, qual que é o propósito que Jesus nos ensina? Que Deus quer que nós abençoamos as pessoas, que nós oramos a Ele, temos a comunhão com Ele, que nós oramos com palavra verdadeira de cura. Não, eu vou orar por você, Deus vai te curar. Então, o propósito de Deus em Jesus Cristo foi nos ensinar, e nos ensinar, como nos comportarmos. Se erramos, pedir perdão, apesar que Jesus não pecou. Mas a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, já está em pecado, porque nós somos pecadores. Mas reconhecermos as nossas falhas. E também, Deus, ele fez a terra, fez o ser humano para a honra e glória dele. Deus quer que o ser humano prospere,
que sujeita a terra, tenha filhos, tenha uma casa onde o nome dele será exaltado. Então, quando o pecador se arrepende, Deus fica muito feliz que viu que, assim, não, meu filho está dando fruto, né? Jesus está dando fruto na face da terra até hoje pelo Evangelho. Então, vamos lá. Vamos estar lendo aqui. O Evangelho de João anuncia que no começo aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Então, a Bíblia nos diz o seguinte, que Jesus estava com Deus e que Jesus é Deus. Por quê? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 em 1, em concordância, em união, uma só palavra, uma só intenção. Então, assim, a comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós conhecemos Deus como Criador. E Jesus esteve ali ao lado de Deus, o Espírito Santo, né? Os três ali concordando, trabalhando junto, tendo aquela união, né? Que nos mostra a comunhão, né? Que nos mostra a comunhão que eles tiveram. A palavra é a fonte de vida que trouxe luz para os homens. Jesus é a palavra e a todos os que creem nele o receberam, e dando o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus nos ensinou que nós não devemos fazer acepção de pessoas, julgar as pessoas, né? A Bíblia diz que aquele que julga será julgado com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, assim, Jesus, sendo filho de Deus, ele não veio com glória, majestade, roupas finíssimas, um linguajar de reis, né? Com a postura de domínio e autoridade, desprezando os pobres e doentes. Não. Jesus, ele veio humilde, simples, amando a todos, perdoando. Jesus, ele fez as pessoas importantes. Aquele que chegava perto dele se sentia importante, igual os discípulos. Eu creio que eles se sentiam importantes. Um leproso, né? Um leproso conversando com Jesus, sentia assim, não, ele me viu, ele sabe quem eu sou, igual esqueci meu nome, Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore, não queria que ninguém visse ele. Não sei se é pelo patamar, né, de vida que ele tinha, por quem ele era. Mas Jesus viu ele e ele sentiu tão grande, ele era pequenininho, ele sentiu tão grande, não, ele me viu. E Jesus viu que Zaqueu ficou feliz e disse, eu vou hoje estar na sua casa. E Zaqueu desceu gostoso da árvore, falou assim, não, ele vai na minha casa. E todos falaram assim, nossa, Jesus vai na casa que ele é um pecador. Mas Jesus não tinha esses olhos de julgar as pessoas. Ele amava as pessoas, né? Ao contrário de que nós vemos hoje, né? As pessoas julgam o outro pela aparência, pela classe social, né? Mas Jesus não é assim. E olha que Jesus era o Filho de Deus. Se tem o ouro na terra, se tem uma comida gostosa na terra, o prazer celestial é muito melhor. Jesus, o céu é a morada dele. Ele deixou a glória, a majestade, aquele louvor dos anjos reunidos e está do lado de Deus. Imagina assim, mesmo Jesus sendo Deus, está do lado do Pai. Era algo assim, que aqui na terra não tinha um prazer maior. E nem por isso Jesus chegou mandando. Não. Ele veio manso, humilde, pregando sem alvoroço, né? Sem causar protestos.
E aí, na palavra dele, as pessoas eram curadas, né? A bondade que havia em Jesus inundava as pessoas. Então, Jesus é o nosso exemplo. É claro que nós nunca seremos Jesus Cristo, mas nós podemos, pela fé, alcançar isso. Eu creio que a cada dia da nossa vida, a gente querendo, a gente melhora um pouquinho. Pensa melhor antes de agir, antes de falar. Quando o nosso Deus vai nos honrando, nós aprendemos a comportar de maneira humilde, simples, né? Vamos supor assim, eu passei de ano, passei o outro ano, agora eu vou pro ensino médio, vou fazer o Enem. Aí Deus vai honrando, ó, meu primeiro trabalho, né? Às vezes, aí, futuramente, né? Não agora. Nossa, né, assim, na área sentimental, Deus põe a pessoa no caminho. Então, assim, ou um dom, não, Deus tá me dando esse dom. A humildade, né, de recebermos o melhor de Deus. E tudo que nós temos, detalhe, tudo que Deus vai te dar, adolescente, tudo é dele mesmo. A sua casa, que Deus um dia irá te dar, seu trabalho, seus dons, seu ministério, faculdade, é para benefício dele próprio. Porque a inteligência vem de Deus, é Deus que dá sabedoria, saúde. Então, assim, tudo veio de Deus e é para Deus. Agora, Deus, ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Nós devemos entender Jesus o seguinte: tem gente que pensa que, eu sou cristão, eu não posso correr atrás dos meus sonhos, eu tenho que engolir tudo que vier, eu tenho que engolir porque eu tenho que ser manso, humilde, eu tenho que andar com roupa furada, roupa rasgada, eu tenho que comer arroz com feijão, não posso comer uma carne que eu sou humilde, sou crente, e tá errado. Tá errado. Se nós formos analisarmos a vida de Jesus, os escribas e fariseus, né, os judeus, sempre queriam pegar Jesus, mas Jesus sempre tinha uma resposta, né? E Jesus, ele sabia falar, né? Não com palavras de baixo escalão, de qualquer forma, mas ele sabia tratar cada um segundo o seu coração. Às vezes, a pessoa não falava com Jesus, mas pensava, e ele já falava. Então, assim, Jesus, ele era filho de Deus, veio humilde, simples, e nasceu na manjedoura, mas ele não andava rasgado. Não é que você tem que andar com o melhor, assim, comprar o melhor roupa de marca, não. Mas andar decente, né? E outra coisa, você tem que comer aquilo que Deus te proporciona. Se você tem condições, não é pecado. Não é pecado a pessoa ter uma vida controlada. Vamos supor assim, eu futuramente, eu quero casar, eu quero dar uma boa vida para minha esposa, para os meus filhos. Não é pecado. Desde que não corra atrás do dinheiro, né? Não fica fissurado naquilo. Eu tenho que ser rico, que eu tenho que ser rico, que eu tenho que ser rico, que é isso, aquilo, né? E nós devemos aprender também, adolescentes, né? Eu vou trazer uma aula abordando esse assunto dos dízimos e ofertas. Mas eu não trabalho, eu não tenho renda. Não, nós vamos falar. Tem sim. Todos nós temos o que dizimar e ofertar, tá bom? Depois a gente vai falar nesse assunto. Jesus, o Deus homem. Além de possuir todas as qualidades divinas, como por exemplo, os atributos divinos, que é onipotência, onisciência e onipresença, então aqui onipotência é o poder. E nós vemos que o poder que Jesus usa não é de mandar fogo em ninguém, mandar uma praga ali, comer a pessoa, né? Mandar que o mar, né, seja revolto e o vento, não.
O poder que... Ele tem poder para isso, mas o poder que manifestou foi o poder da cura, né? Nós vimos no Antigo Testamento também que Deus, ele operou muitas maravilhas, né? Como no Egito, Sodoma e Gomorra. Mas nós vemos que o poder que Deus usava no Antigo Testamento era assim, ele ia dando corda para a pessoa. Um rei, um profeta. Ele ia falando, olha, eu vou vir, vou fazer isso, aquilo e tal. Aí, não dava ouvido não, vinha o profeta. Aí Deus falava, olha, vou mandar uma guerra. Então, assim, Deus, ele até para usar o poder dele, sendo Deus, criador do céu e da terra, do céu, terra e mar, tudo que há, ele tem uma sabedoria celestial. Deus é tão maravilhoso, ele é Deus e ele usa tudo que ele tem de maneira ordenada, né? A onisciência. Deus sabe tudo que nós pensamos. Satanás, os demônios, não sabem o que nós pensamos. Eles nos interpretam pela nossa face, né? Pelas nossas ações. Ele consegue discernir o que nós estamos pensando. Mas entrar na nossa mente, ele não tem o poder. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus tem o poder, sabe de tudo que nós pensamos. Porque em Jesus, nós vemos que, igual eu falei, a pessoa pensava algo e não falava. Jesus ia lá e revelava. E a onipresença. Satanás e os demônios não podem estar em todos os lugares, graças a Deus, né? Mas Deus pode. Eu ilustro esse atributo de Deus de uma forma assim. Eu comparo a presença de Deus com o ar que nós respiramos. Deus está num bar, Deus está num lugar onde invoca espíritos. A presença santa, divina dele, o Espírito Santo, pode estar, né? Não vou detalhar. Mas os olhos de Deus sabem de tudo. Então, assim, Deus, a presença dele pode até não estar ali, mas os olhos potentes e santos dele vê aquilo ali, né? Parece que sai o telhado e Deus vê o que está acontecendo, entendeu? E Deus também, ele é eterno, graças a Deus. Deus, ele é eterno. E adolescente, eu vou falar uma coisa para vocês por mim, entendeu? Vocês fazem pergunta e entendem o que Deus permite. Porque tem vezes que nossos pensamentos vão além perguntas que não tem resposta. Entendeu? Quem que é o pai de Deus, quem que é a mãe de Deus e tudo. Nós só vamos até onde Deus nos dá limite. Tá bom? E agora eu vou estar lendo a conclusão. A palavra de Deus nos ensina que Jesus operou muitos sinais e maravilhas. Ele ressuscitou mortos, acalmou a tempestade, multiplicou pães e peixes e etc. Foram tantos milagres realizados por Jesus que João afirmou que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escreveriam sobre o seu ministério glorioso. Contudo, dentre todas essas obras, o maior milagre é a sua morte e ressurreição. A morte de Cristo na cruz Calvário é o motivo da nossa eterna salvação. Então aqui, é o maior milagre de Jesus que ele morreu e ressuscitou. Olha, essa palavra morte e ressurreição pode ter se tornado popular. Isso, popular. Mas uma pessoa morrer como Jesus, aquela morte triste, uma morte assim, acho que não tem palavras, e ressuscitar é algo sobrenatural,
e divina. É um milagre assim, 12 milagres. 12 milagres. Então, esse milagre, a gente tem que crer nele, assim, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, porque assim como Jesus morreu, nós morremos com Jesus e vamos ressuscitar com ele. Eu posso dizer que eu sou morta. Eu sou morta por pecado. O pecado tem que ser acidente na nossa vida, nós cristãos. Claro que o pecado cega. Como a Bíblia diz, nós não podemos julgar ninguém. Às vezes um irmão tem uma situação difícil, você vê, não, aquele irmão faz isso, ou aquele acontecendo. Nós devemos cuidar da nossa alma, da nossa vida, termos humildade, porque a gente não pode julgar, porque senão nós seremos julgados. Então nós devemos crer, nós devemos morrer com Jesus para ressuscitarmos com ele, morremos para o pecado. Adolescente, a salvação é uma coisa muito séria. Vocês já não estão na idade mais da inocência, não. Tá bom? Vocês terão que buscar a sua salvação. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus é bom? É. Deus é bom? Demais. Jesus ama. Mas vocês têm que orar antes de dormir. Confessar pecado com nome. Dar o nome lá pros pecados, bonitinho. Precisar conversar com o pai, com a mãe, confessa com o pastor, tá bom? Vocês já estão se tornando um ser adulto, né? Daquela fase de criança pra fase adulta, né? Mas vocês já não são inocentes mais. Quem não ora, não lê Bíblia, não entra nos céus. Vocês vão ter que abrir mão de muita coisa na vida para ganhar salvação. Tá? Abrir mão dos desejos que vocês têm, de coisas mundanas. Senão, não haverá salvação. Nós podemos pegar, por exemplo, aí, Daniel, Ananias, Misael. Isso, esqueci o nome do outro. Beleza. Então, esses 4 adolescentes jovens, eles abriram mão de manjares. E a gente gosta tanto de comida gostosa, né, adolescente? Que as comidas gostosas. Pois é. Mas eles fizeram isso por amor a Deus. E outra coisa, aquilo ali foi só o começo. Quando o rei pediu para eles se curvarem à imagem, eles não curvaram, não. Não, se Deus nos livrar, não tem problema não, nós vamos morrer. Se Deus livrar ou não livrar, nós vamos morrer de um jeito, não tem problema não. Morremos orando a Deus. Hoje não. O pessoal fala, se Deus não fizer, eu também vou mudar minhas atitudes, meus conceitos. Tá errado. Eles, não interessa o que Deus ia fazer. Se fosse morrer, que eles morriam com Deus. Tá bom? Então a Bíblia não muda, não. Nós estamos numa época de modernidade, nós estamos numa época de tecnologia. Hoje as coisas a comida mais gostosa, a roupa melhor, casa melhor, tudo. Beleza? Mas o Espírito Santo nos mostra que podemos ou não fazer, tá? Vamos lá. Contudo, dentre todas essas obras, o maior milagre é a sua morte e ressurreição. A morte de Cristo na cruz do Calvário é o motivo da nossa eterna salvação. Se não fosse o Filho de Deus assumir o nosso lugar e pagar o alto preço pelos nossos pecados, estaríamos perdidos, mas Jesus se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, nós não podemos perder o foco seguinte. Jesus, o maior exemplo. Nós devemos ser fiéis a Jesus porque ele deu a sua vida por nós. Igual no meu caso. Jesus me resgatou e me salvou. Agora que eu tô aqui, bonitinha, bem vestida, com vestes novas,
Deus me ensinou a Bíblia, me ensinou a falar, a conversar. Agora que eu tô salva, liberta, toda bonitinha e tudo, eu esqueço de quem me fez isso pra minha vida, vou ter uma vida social no mundo e esqueço de quem me resgatou das correntes do pecado. Então tá errado, né? Nós devemos honrar o nosso Deus. É muito bom saber que temos um Deus que sabe o que passa conosco. Portanto, agora já não existirá nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Assim, não haverá condenação. É o seguinte: quando nós abrimos mão de muita coisa para servir a Jesus e nós falhamos, vamos supor, a gente, assim, vem as adversidades. Jesus nos sustenta, Jesus nos honra, nos sustenta, nos protege. Mas quando nós nos deixamos como um barco sem a pessoa guiando, a gente vai por qualquer rumo, não buscamos a Deus, não vigiamos, aí Deus não se responsabiliza pela nossa obra. Mas quando a gente está ali chorando, gemindo, vigiando, abrindo mão das coisas e vem uma adversidade, vem um problema, surge um pecado, Deus nos sustenta e nos honra, tá bom? Você não precisa mais se sentir culpado por nada. Agora você tem um advogado junto ao Pai e ele está à sua disposição para ajudá-lo a vencer qualquer pecado. Então é o seguinte, Deus, ele é nosso advogado. Quando aparecem as dificuldades, as calúnias, difamações, armadilhas, cilada, emboscada, tudo que o inimigo faz na nossa vida, Deus é nosso advogado, ele nos protege e nos sustenta. Há muitos adolescentes em nossas igrejas que não se sentem perdoados por Deus, talvez pelas coisas erradas que já conheceram tão cedo. Mas a palavra do Altíssimo nos ensina que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça. Creio que você já foi perdoado por alguém que levou a culpa dos pecados em seu lugar. Seja um imitador dele e siga suas pegadas, fazendo assim você nunca se sentirá sozinho. Adolescentes, muitos adolescentes já experimentaram, né, assim, uma bebida alcoólica, um cigarro, uma droga, hoje assistiu um filme pornográfico, hoje teve alguma intimidade com outra pessoa. Não sei, né, se no nosso meio tem esses casos, mas o fato é que cada um de nós tem uma vida, uma situação diferente. Mas se no meio, né, nosso meio, há algum adolescente que passou por isso e se arrependeu, às vezes se sente sujo, se sente assim, imerecido de estar na igreja, não se sente digno, saiba que Deus, ele perdoa sim, tá? Isso aí, você tem que aceitar se perdoar, aceitar o perdão de Deus e seguir em frente. Muitas vezes ninguém sabe o que aconteceu, só você e alguma pessoa, ou até mesmo ninguém. Mas o seu espírito te acusa, seu coração. Mas Deus, ele enviou Jesus para essa circunstância mesmo. Claro que a prática do pecado, Deus, ele não é bobo, né? Vamos supor assim, eu vou pecar porque Deus perdoa mesmo. Isso não funciona, não. O poder de Deus, a salvação, a libertação de Jesus Cristo é na verdade, no verdadeiro sentimento. Vamos supor, o arrependimento verdadeiro. Eu fumei o cigarro. Eu tô arrependido. Aí passa um tempinho, vai lá e faz essa prática de novo. Não é arrependimento, não. O verdadeiro arrependimento eu fumei o cigarro.
Não, mas eu tô tão arrependido. Nunca mais na minha vida. E a pessoa toma atitude ali que nunca mais faz aquela prática. E aquilo ali machucou o coração. Eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz? O senhor confia tanto em mim. Eu tô arrependido. Aquilo ali muda o caráter de qualquer um. Eu falei assim, não vou fazer isso mais. Meu Deus, eu preciso honrar meu Deus. Eu não posso fazer essa prática. E meus pais, meu Deus, eu não vou fazer isso. E abandona aquilo ali e se torna até uma pessoa melhor. Né? Muda o caráter pelo que fez. Assim, não, meu Deus não merece isso. Então, Deus sabe a verdadeira intenção do coração. Vamos orar finalizando. Eu agradei muito essa aula, porque falar de Jesus é ótimo. E semana que vem estaremos reunidos novamente, tá bom? Vamos lá. Senhor amado Deus querido, agradecemos por ter falado de Jesus nesse momento. Jesus, nós te adoramos, te queremos, te amamos. Peço que abençoe cada adolescente, todos que ouviram, assistiram essa aula. Peço que abençoe a vida de cada um. Cubra com teu sangue desde a alta cabeça a plano dos pés. E nos abençoe, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Então tá. Um beijo. Um abraço para todos vocês.